aqui que a gente vai começar agora é o famoso Papo de Pizza. Papo de Pizza é um programa que a gente faz ao vivo, pela internet. A gente sempre escolhe um tema que está rodando aí pelo mercado, e aí a gente bota profissionais que dominam esse assunto, às vezes empresário, às vezes especialista, e aí a gente debate esse assunto, né? E tem toda a interação e interatividade com o pessoal que está assistindo, porque é ao vivo. O fato é o seguinte, o Eric hoje, ele é um pizzaiolo, né? Vamos dizer que você é um pizzaiolo? Também, pode ser. A gente fala isso porque aqui no Brasil, nós éramos até tempo atrás empresários de pizzaria, né? Como a maioria de vocês. Temos uma pizzaria bem ou mal sucedida, pequena, grande ou média, o que seja, mas a maioria de nós, empresários, não punhamos a mão na massa. Então a gente começou a fazer algumas viagens para buscar conhecimento, e a gente percebeu que o comportamento e a postura do empresário no exterior, né? Estamos falando aqui de Estados Unidos, que é o maior mercado de pizza, e na Itália, o dono de pizzaria é aquele que põe a mão na massa, que entende de todo o processo de produção de massa, de harmonização, enfim, ele domina. Não necessariamente seja a pessoa na frente da operação, mas ele é a pessoa que domina o assunto. Então a gente voltou da primeira viagem querendo mudar um pouquinho essa história. Vamos ser pizzaiolos das nossas pizzarias, né? Então o Eric começou a fazer alguns cursos, e por várias vezes eu fui na 1900. Vocês estão ouvindo bem aí? Eu fui na 1900 e sentava para fazer algumas reuniões com amigos. Eu também tenho pizzaria, mas tudo bem, eu ia na 1900. E aí o Eric estava lá no forno, abrindo massa, fazendo pizza. Então assim, aquilo foi muito legal, porque ele se adaptou rápido, né, a essa postura, essa necessidade, e o que eu acho que é hoje o futuro do empresário de pizzaria. Se ele não tiver integrado na operação, na produção, ele não vai ser o empresário de pizzaria. Por outro lado, a gente tem uma pessoa que nasceu lá no berço da pizza, na Itália. Vamos falar de Itália, né? Não necessariamente Nápoles, mas na Itália, onde tudo começou, a história da pizza. Tem uma formação, teve uma convivência teórica e prática no meio de panificação. Os pais, né, vêm de uma geração. Eu conheço o Rafael há pouco tempo, mas a gente tem uma empatia, e eu criei uma admiração muito grande pelo conhecimento dele, coisa que a gente foi buscar lá fora. Depois a gente percebeu que aqui dentro a gente tinha também, né? Então isso foi muito legal. E aí, de um lado, o empresário que foi buscar conhecimento, de um outro lado, a pessoa que detinha ou detém esse conhecimento, né? Aqui trabalhando para outras pizzarias. Então, esse bate-papo vai ser nessa interação, tá, gente? O que a gente pede nesse bate-papo é que vocês, assim que tiver uma dúvida, uma pergunta, qualquer coisa, já interagem na hora. Quem fizer uma pergunta vai ganhar um prêmio. Nos outros programas era um carro, um apartamento. Hoje eu não sei o que é, mas vai ganhar algum prêmio aí. Só quem fizer a pergunta. Só que não, tá, gente? Então vamos lá. Fiz a apresentação dos dois, o currículo dos dois está ali no telão. Tem muito mais do que isso, mas a gente sintetizou. Então vamos lá. Aí a gente vai começar isso com uma pergunta. E essa pergunta, ela vai para o Eric, tá? Então eu coloquei aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho. A gente vai falar especificamente de massa, tá? Então, que você falasse um pouquinho o que era a massa na sua pizzaria, no advento Eric Viagens e por aí afora, e depois de tanto conhecimento acumulado e experiência internacional que você teve, que você botou a mão na massa lá fora também, eu estava junto muitas vezes, o que aconteceu? Bom, posso começar? Lógico, deve. A gente tinha uma pizzaria que era
a gente trabalhou com uma receita que sofreu pequenas alterações ao longo do tempo, mas era uma receita baseada numa fermentação rápida, que era um conceito, hoje teoricamente eu posso dizer que é um conceito praticamente errado pelo tipo de produto que a gente finalizava. Então, até o Rafael explicou bastante isso, a gente trabalhava com a fermentação, não com a maturação. Então a gente pegava uma porção de farinha, hidratava e inseria nela gás carbônico, vamos dizer assim. Então que era o advento do uso de fermento em quantidades cavalares para que gerassem bolhas suficientes para dar leveza na massa. Só que essa leveza é meio falsa numa fermentação rápida. Por quê? Você está injetando gás, mas a estrutura toda da farinha, o amido ainda está consistente, a proteína está toda lá. Então você vai assar aquilo de uma maneira rápida no forno, normal, né? E quando você ingerir, para o teu organismo fazer toda aquela quebra de digestão, vai demorar muito tempo, vai pesar no seu estômago e tudo mais. Quando eu comecei a entender os processos variáveis de se fazer uma massa, e percebi que tinha uma evolução a ser feita, para o meu negócio, não é que isso não era feito em outros mercados, e era uma coisa que era desconhecida do meio, já era conhecido, é que a gente não utilizava. Então passamos a trabalhar com uma fermentação longa, começamos a entender melhor como tratar a farinha, como tratar o produto final. Então isso tudo mudou um produto que já estava há 30 anos no mercado e bem posicionado. Porque eu não posso dizer que a pizzaria era ruim, que o atendimento era ruim, que tudo que a gente fazia estava errado. Mas tinha um grande espaço para um upgrade, para um desenvolvimento, e aí foi isso que eu fui buscar. E eu só fui buscar isso porque eu queria, na verdade, ter estabilidade no meu produto. E isso que estava difícil de encontrar. Eu já estava com várias lojas e eu precisava ter a pizza igual em todas e a qualquer momento, e a qualquer horário, independente do pizzaiolo que eu estava fazendo. Para eu conseguir ajustar cada detalhe nas mãos diferentes de cada um que estava fazendo a pizza, eu tinha que entender a influência de cada processo, de cada coisa que acontecia, para poder saber o que ele iria afetar no meu produto. Então por isso que eu fui pesquisar e aprender, e hoje eu consigo ter um pouco mais de estabilidade. É óbvio, né? Eu trabalho com forno a lenha, então se naquele momento está entrando pizza e aí de repente para o teu lastro, vai aumentar a temperatura, a próxima pizza a seguir vai assar um pouco diferente da última que estava. Isso faz parte do artesanato da pizza, essa variedade tem que ser aceitável pelo cliente. Então, uma massa que fermentou um pouquinho mais, ela pode ter um pouco mais de bolha do que aquela que você está trabalhando no começo da noite. Isso é natural e acho que isso faz a pizza ser divertida. Né? De você não estar com tudo, não são máquinas, né? Mas você tem processos para jogar aquilo tudo dentro de um controle, para que a expectativa do cliente em cima do que ele vai encontrar seja sempre próxima do que ele encontra. Você passou por um processo de mudança, então, tudo isso daí, certo? Sim. Quanto tempo demorou, mais ou menos, e quais foram as características principais de mudança nesse processo todo? Você fala mudança da implantação ou mudança... Da implantação, desde a implantação. Então, a partir do... Assim, começamos primeiro definindo o que mudar. Quando eu entendi o que eu precisava mudar, foi um processo de laboratório, vamos dizer, de acho que uns 8 meses, para eu me desenvolver. Então, se eu fosse o Rafael, que já tem bagagem para carregar, ele já saberia o que fazer, né? Eu fui aprender empiricamente, aplicar a teoria, comprovar aquilo, trazer um conhecimento que eu tive lá na Itália, trazer para o meu negócio. Então não adianta querer reproduzir uma pizza feita na Itália para dentro de uma pizzaria que já tem uma clientela. Eu precisava fazer... E consolidada já, né? Já é. Então, eu brinco que eu falo que eu troquei os pneus do carro com o carro em movimento na estrada. Então é meio malabarismo, né? Você tinha que virar o carro em 2 rodas, aí você deixa as 2 que estão no ar para trocar, e depois você tomba o carro do outro lado. Foi mais ou menos isso que eu tive a sensação de fazer. Eu levei, acho que 4 meses mais ou menos. Depois dos 8 de laboratório, foi em maio do ano passado, que eu comecei a implantar na primeira loja. Eu fiquei 30 dias direto lá, não tirei um dia sequer fora da loja, acompanhando todo o processo de uso da massa, desde de fazer a massa até ela ser assada. E foi na Vila Mariana, que é a matriz. O desafiante foi começar na loja que mais tem movimento. Mais tem movimento. Então, assim, é muito complicado você lidar com o teu funcionário que está acostumado a trabalhar de um jeito. Imagina, a gente trabalhava com uma hidratação de 50%.
uma massa extremamente dura, fermentação curta. Então, de repente você passa para uma hidratação de 60%, ele não sabe pegar aquela massa mais. Para começar a abrir na mão, ele também não consegue. Então, você tem que desenvolver habilidades e isso é muito difícil. E com a coisa funcionando, o cliente ali na porta querendo a pizza dele, então ele erra uma, queima a outra, fura a terceira e a pizza não sai. Então isso vai gerando um estresse para a equipe muito grande. Foi um processo, acho que uns 5 meses mais ou menos, para trocar em todas as unidades. Vamos lá. E aí assim, aí eu migrei de fato a produção para a primeira fase que eu chamo, né? Hoje eu estou na segunda para a terceira fase de mudança. A gente vai falar um pouquinho mais de cada fase aí. Você quer fazer uma pergunta, Fábio? Ele tá, não sei se todo mundo ouviu, mas ele está perguntando com relação ao tipo de maceira que eu uso. Eu sempre usei a Forcella, que é de garfo, né? Aquela que é giratória, que é uma maceira de única velocidade e lenta. Que normalmente é feita para massas duras, de baixa hidratação. Então, se você quiser fazer uma hidratação para uma pizza em bala, uma hidratação de 80% nela, eu acho que não consegue, porque ela não bate o suficiente. Você tem que ter uma outra velocidade para você finalizar o processo. No começo até vai, mas no final acho que aí você vai ter que trabalhar na mão, né? Eu realmente não sei como seria. Mas eu não tive que mudar equipamento nesse primeiro momento. Tá? Eu tenho intenção de trocar equipamento, principalmente por questão de capacidade, porque a gente fazia a massa ao longo da noite, e isso era complicado. Você tinha o pizzaiolo saindo na porta da pizzaria, ele olhava para ver se tinha gente na espera, ele contava. Tem tantas pessoas, parou um carro, aí eu vou fazer mais 3 quilos, não, vou fazer 5, vou fazer 2,5, aí aquela coisa aí, tá fechando a loja, né, 11h30, meia hora, ele rezando para não entrar ninguém, porque ele tem 3 massas para sair, né? Aí se entrar uma mesa grande, ele fica triste, e eu querendo vender, e ele não querendo fazer massa, e óbvio que ele vai fazer uma massa para fermentar em 15 minutos, é melhor que o cliente não entre mesmo, né? Então, isso era uma complicação. Então, uma maceira de uma capacidade maior hoje, com fermentação longa, você está sempre no mínimo 1 a 2 dias antes do teu movimento. Então, você trabalha com uma antecedência adequada para você ter o produto no ponto que você quer. No momento, sim, ela está me servindo, mas eu tenho intenção de, se eu quiser fazer outros produtos, eu estou limitado ao equipamento hoje. Entende? É igual o forno, só concluindo, meu forno é forno a lenha. Então, se eu quiser fazer alguns tipos de produto, eu tenho que saber gerenciar o meu forno a lenha no horário em que ele está tranquilo. Eu não posso, às 9 horas da noite de um sábado, querer fazer uma pizza em pala. Ela vai torrar ali dentro do forno e vai sair errada. Ela tem que ter uma cocção diferente. A gente tem mais uma pergunta, daqui a pouco a gente passa para o Rafael. Pode falar. Qual é o teu tempo de fermentação hoje em dia? Trabalho com pelo menos 24 horas. Bom. Refrigerado. Com essa temperatura ambiente aqui no Brasil, São Paulo, né? Depende do dia. Teve uns dias aí que caiu a temperatura, até, só concluindo, eu estava discutindo com o pizzaiolo, eu falei, a massa tá dura, já no dia seguinte. Eu falei, não está fermentando, né? Porque depois que você tira a boleia tudo e dá o tempo para ela fermentar, ele falou, mas está frio, o que eu vou fazer? Eu falei, não põe na câmara. A câmara está com uns 4 graus. Ou tira bem mais cedo. Mas eu falei, você vai... Não, ele fez a massa, vai passar a madrugada, tá fazendo 10 graus aqui dentro da cozinha, caramba, você deixa fora. Na cozinha está mais gelada. Abaixa um pouco a temperatura, que é o que ele estava exemplificando da biga, por exemplo. Você abaixa a temperatura da massa como um todo, mas não precisa deixar ela dormindo 24 horas naquela temperatura. Assim que ela baixou e chegou num ponto, você tira até ela subir e voltar à temperatura ambiente. E outra, que temperatura ambiente que ela vai chegar? Vai chegar a 15 graus? Então é tranquilo. É isso que precisa gerenciar, que é meio, às vezes eles se atrapalham. Bom, vamos lá. Agora vamos fazer o seguinte. Eu queria te perguntar o seguinte. Quando que você chegou, quando você aportou aqui no Brasil? Quanto tempo faz? Quando? Eu sempre tenho problemas com o microfone, eu não sei porquê. Tá funcionando, não tá funcionando. Não, eu... Alô. Tive o prazer, a honra e a felicidade de... quando eu vim para cá, realmente para morar aqui no Brasil, foi
novembro do longínquo 88. 88? Então tem tempo. Mas eu já havia visitado o Brasil, eu sou casado com uma brasileira, minha grande sorte na vida. Eu conheci minha esposa em Londres, minha mulher. A gente se conheceu em Londres nos anos 70. Carnaby Street ainda estava no auge. Carnaby Street, quem não sabe, era a rua dos Beatles, Rolling Stones, etc. Bom, eu cheguei aqui a primeira vez em 1980, que eu visitei o Brasil. Para morar mesmo, a gente veio... eu cheguei aqui em 88, fim de 88, sim. Tá, você já tinha um conhecimento já Sim. de panificação e tudo mais. Todo esse processo que hoje a gente discute aqui já estava na sua cabeça. Nem tudo, uma boa parte sim. Uma boa parte sim. Tá, aí eu queria que você respondesse sinceramente. Sim. Tá? Sim. Você é muito político, muito educado, mas vamos ser bem sinceros nessa parte. Hein? Quando você chegou aqui, aí você viu pizzas, aonde você tinha toda uma história de conhecimento nesse processo. Você chegou aqui, as pizzarias fazendo pizza às 16 horas e assando às 18 horas. Algumas delas fazendo com água morna. Tipo, ele foi na 1900. É isso que você pergunta logo, ele chegou lá e aí. Entuchando de fermento. O que você pensou? O que você achou ali? Que impressão que você teve? Não, realmente, vou dizer o seguinte: a primeira vez que a minha esposa me levou para comer uma pizza, e na época já se falava, não é, que São Paulo era a cidade da pizza, etc. Eu quase desisti depois de comer pizza aqui em São Paulo. Estou te falando de 1980. E ainda lembro, não me lembro do nome, mas fui comer uma pizza no Bexiga. Não me lembro do nome, mas é evidente, não é? Acho que era uma coisa totalmente diferente. Nem tinha para mim. 1900 ainda. No Bexiga não. Mas não me lembro do nome. Não me lembro do nome. Não era a Esperança. Não era a Esperança. Agora, quando eu cheguei aqui em 1988, no fim de 88, 89, aí comecei a frequentar um pouco as pizzarias. Eu costumava comer pizza numa pizzaria que não existe mais. Era um Grupo Sérgio. Não, Brincadeira. não, é uma pizzaria que era realmente o ar. Me lembrava das pizzarias napolitanas antigas, daquelas que ficam nos vicos, nas estradinhas, não é? As ruas que na realidade é uma residência e a família adota uma sala lá para colocar 4, 5 mesas e fazer pizza. Era a pizzaria na Brigadeiro Luiz Antônio, o Eric acho que deve lembrar, deve saber, da Giovanni o Italiano. Giovanni o Italiano, que era o irmão da dona sócia da Esperança. Ah, sim. É uma pizzaria que funcionou até a metade dos anos 90, acho até 95. Depois fechou. Era uma casa, entrava lá, estava tudo decaído. Aquelas coisas que... Mas era a pizza que mais te agradava. Na minha memória, se aproximava da pizza napolitana. Depois veio quem? Primo Basílico, que também acho que do começo dos anos 90. Depois conheci, agora fechou, era do Vitellone. Vitellone também era boa. Depois veio a Brás, eu conheci a 1900 também. Mas é isso, a minha experiência se resume a isso. A primeira vez que eu experimentei a pizza aqui no Brasil, realmente. O fato é, hoje a gente pode dizer que o brasileiro está começando a dar mais importância, ou vamos dizer, a devida importância que a massa tem no resto do mundo, né? E que a gente não dava antes e hoje a gente dá. Por isso que hoje massa é um tema de discussão para muita gente. Quanto tempo você estava na consultoria da Brás, que você começou a consultoria da Brás? Eu estou com a Brás desde
2013. No fim de 2013 é que nós fizemos o primeiro projeto do Fora de Série, que era usando a fermentação natural. Nós propus uma receita de pizza um pouco diferente da napoletana, que usava grano duro na receita. Grano duro, vocês sabem, pertence a um trigo, não é? Uma outra família, usado muito para fazer massa seca na Itália, mas ele é também usado na Puglia, no sul da Itália, para fazer pão, focaccia, e ultimamente está se fazendo pizza também, não é? Então nós fizemos a pizza, que era uma mistura de grano tenero com grano duro, a fermentação natural. Então desde 2013 que eu tenho esse relacionamento com a CTC, com a Brás. Eu queria que você dissesse o seguinte, quando você chegou para fazer a consultoria da Brás, óbvio que você foi para fazer uma mudança, que era implantar a fermentação natural. Como que era a massa, na tua opinião, quando você chegou ali? Se bem que ela já tem uma história de vários prêmios, de ser uma das melhores pizzarias e tudo mais. Não, depois de tudo o que foi falado aqui, a massa da Brás era uma excelente massa, já era uma excelente massa. A Brás já usava a longa fermentação. A Brás já usava a longa fermentação 24 horas. Era uma técnica que a massa era feita um dia anterior, depois era guardada em bloco na geladeira. Fermento biológico, não fermento natural. Só para te interromper e para deixar o pessoal mais antenado, a gente está falando aqui de farinha nacional, viu, gente? Então, muita gente me aborda na rua por conta das palestras que a gente faz. Pô, mas que farinha, eu estava na Fispal fazendo pizza, toda essa história, mas que farinha importada que vocês estão usando, né? Tudo isso, tanto na Brás, na fase pré-fermentação natural, como na 1900, a gente está falando de farinha nacional, tá? Farinha que se encontra aqui fácil, custo perto de R$3, né, o quilo da farinha, mas o que muda muito é o processo, certo? Então, basicamente é um processo. Eu diria, abro uma pequena parêntese, se eu me permitir, claro, sobre farinhas, né? Hoje em dia a gente o mercado está quase saturo de moinhos e farinhas. E o que eu posso dizer é o seguinte: desde que a gente manipule a matéria-prima da forma apropriada, nós podemos fazer um excelente produto com qualquer tipo de farinha. É lógico, tiro as farinhas que não se adequam totalmente a um processo de fermentação a uma pizza. Mas o Ed deve ter mencionado, eu mencionei, farinha de 280, 350. Eu posso fazer uma pizza com uma W de 180? Posso. Aplicando a técnica apropriada, e a pizza vai ficar tão boa em termos de sabor. Mas com quanto tempo de fermentação? Aí tem que reduzir o tempo de fermentação, não é? Eu não vou precisar deixá-la 24 horas, por exemplo. Vocês sabem que o W é a unidade de força da farinha, né? Então, ela talvez não vai ter uma borda muito grande, acentuada, vai ter uma borda menor, mas em termos de sabor, de leveza, é a mesma coisa. Maturação, tanto matura uma farinha de 180 como uma farinha de 350, 400. Dá para deixar claro também, uma fermentação longa de mais de 24 horas, o ideal é uma farinha com um W acima de 300, perto dos 300. 280 para cima. Para cima. Vamos lá, tem mais uma pergunta. Você quer ganhar o carro de qualquer jeito, né? Não, é só curiosidade, né? Por que a escola italiana deixa uma fermentação de 36 horas na refrigerada?
a escola italiana. Bom, eu não sei se isso é a escola italiana ou... Acho que se chegou a um certo consenso no mundo inteiro. Eu morei fora, conheço pizzaioli que estudaram em escolas italianas de pizzaria. Eles fabricam a massa fermentada, deixam no formato, deixam refrigerado 36 horas. Bom, vou dizer o seguinte, eu também mencionei antes que os tempos em si são relativos. Agora, tem eu digo que tem alguns mitos e tem algumas verdades. Ultimamente está se falando muito de maturação. Maturação. 24, 48, 72, 5 dias, etc. A questão é a seguinte, que até hoje ninguém fez um estudo realmente detalhado de como a maturação evolui durante o tempo. Ou seja, como eu posso explicar rapidamente? Se sabe que o contato da água com a farinha, volto a falar, maturação, não fermentação. Contato da água com a farinha, nós ativamos os enzimas que estão dentro da farinha. Esses enzimas atacam principalmente o amido, primeiro o amido danificado, aliás, exclusivamente o amido danificado, aquele amido que é quebrado durante a moagem, e atacam a proteína que é a protease, que é o glúten. Agora, ninguém disse, olha, se eu deixo essa farinha 24 horas, quanto amido tenho modificado na massa, que eu falei que o amido danificado não chega a 15% do total. Então, o enzima, quando consumiu 15%, não tem mais como. Ele só vai ter acesso ao amido na fase de cocção. Quando o amido gelatiniza, e aí a enzima volta a atacar, porque a enzima tem uma temperatura de atividade superior à gelatinização do amido na farinha. Então, até agora, ninguém ficou lá um dia, disse, olha, tenho dos 15% de amido, 5% foram transformados. Depois de 48 horas, tem mais 8%. Ninguém fez esse estudo. Acho que alguém daqui a pouco vai fazer, porque a curiosidade é tanta para se chegar a esse tempo ideal. Geralmente se aconselha 24 horas. 24 horas é um tempo suficiente para maturar uma farinha que tenha um W relativamente alto de 350. Então, 36, 48, 72, a meu ver, são números colocados aí sem muito embasamento científico técnico. Para você, a diferença de 24 para 48 não é nenhuma diferença. A única diferença que eu poderia dizer de 24 para 48 é essa fermentação anual. Mas aí a fermentação anual eu verifico na resistência do glúten. Agora, a fermentação biológica em si, ela não vai. Sim, mas é por isso que a gente falou: maturação é uma coisa, fermentação é outra. O Eric falou que antes de ele implantar a fermentação longa, ele fazia uma fermentação rápida. Fermentação rápida, zero de maturação, ou seja, aquele açúcar, aquele amido danificado que estava na farinha, ele não era transformado em açúcar mais simples. Ficava tudo lá. Então quem que comia, ingeria, e o glúten também, não era modificado, não chegava a ser modificado. Então por isso que o glúten ficava mais pesado. Então 36, 70, 18, volto a dizer, viu? Olha, daquilo que eu sei, até hoje, nesse exato momento, ninguém fez, por enquanto, um estudo realmente verificando como varia a maturação da farinha
no decorrer de 24, 48, 72 horas. Existe uma, se a gente for só complementando, se você for imaginar no processo de maturação, o que acontece? Se você pensar na estrutura da farinha, as enzimas estão ali, elas precisam de um tempo para trabalhar. E o que se considera basicamente, vai ter a enzima, ela trabalha independente da quantidade de elementos em que ela se encaixa. Então vamos dizer, a amilase, a alfa-amilase, ela vai se encaixar dentro da estrutura do carboidrato, lá que seria o açúcar, e ela vai quebrando. Quebrou aquele, ela solta e volta e vai fazendo isso por um certo tempo. O que se identifica é que no prazo de 24 horas já ocorreu quebra suficiente para você ter açúcar já, vamos dizer, um pouco descomposto, assim, vamos dizer, quebradinho, para que o fermento trabalhe. Então, se ele tem mais açúcar disponível, você põe menos fermento, porque esse fermento vai ter bastante açúcar à sua disposição, vai ter bastante combustível, vamos dizer, para crescer. Então você não adiciona açúcar na massa, porque não tem necessidade, você aproveita essa degradação do amino, porque é uma degradação do carboidrato, para que você tenha esse alimento. Então, conforme vai passando o tempo, você tem menos açúcar disponível, na verdade, não o fermento, tem menos cadeias grandes de açúcar que eles vão quebrando. Se você deixar isso indefinidamente, vamos extrapolar, ao invés de pensar em horas, vamos pensar em dias. Deixa 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20 dias. O que vai acontecer com aquilo? Tem uma série de outros processos que vão acontecer, porque aquilo vamos considerar que é um meio vivo entre vários micro-organismos que estão ali, além das enzimas, que vai degradar aquele ambiente inteiro. Então vão surgir outras coisas. O que se considera na prática é que o efeito de 24 horas é o mais importante que tem do que os na sequência. E outra, se você for trabalhar com 24 horas, você tem que ter uma farinha adequada para 24 horas. Você pode usar uma farinha com W baixo, né, uma pouca proteína para trabalhar com 24 horas? Pode, mas o resultado dela no produto final não vai ser um produto estruturado. E se você quiser trabalhar com uma farinha com W muito alta, uma fermentação mais curta, vai ser pior ainda. Então existe uma combinação entre a temperatura que você vai colocar, o tempo que você vai destinar para aquilo e o ambiente que você vai propiciar. Diga. Eu acho que hoje no Brasil as escolas dão a moda na fermentação em geral. Na minha opinião é um pouco complexo falar de longa fermentação em baixa temperatura. Se tiver uma fermentativa, ela quer consideravelmente baixa temperatura, baixando muita capacidade do fermento, nem fazer nada, ele ficar em moda de sobrevivência. E aí, E você não quer, nesse caso, a longa fermentação, você não quer uma fermentação longa, você quer que aconteça um processo de maturação. Por isso que você submete mais tempo. Aí eu ia falar, se vocês usarem esse método de metodologia fria, o que eu vejo que muita gente não percebe é que, às vezes, tem uma massa com muita disponibilidade de açúcar, uma massa que cora muito fácil no forno, mas uma massa que praticamente não ficar muito legal, porque na verdade ela não fermentou como deveria. Ela ficou um tempo excessivo em baixa temperatura, ela ficou ali praticamente um fermento pegando, ela teve uma enorme disponibilidade de amino, talvez ela tenha um grande ataque contra o fruto, mas fermentação provavelmente não teve. E aí essa borda não levanta como deveria, essa massa da desconfiança. Porque não é simplesmente põe na geladeira, tira da geladeira e assa. Tem que ter uma ação fermentativa e uma ação enzimática. Sim. São coisas distintas. Né? O Fred falou isso bem claramente. Uma coisa é fermentação, outra coisa é maturação. Agora o fermento, se eu fizer o fermento com água e açúcar, ele vai ferver, vamos dizer assim, tá? Criar bolhas, vão surgir bolhas. Isso fermentou. A maturação você não consegue fazer. A maturação é um processo que independe de você acelerar. Você não consegue acelerar o processo enzimático, a não ser uma pequena faixa de temperatura que ele entra no forno, mas é muito pouco que vai acontecer. O que você precisa dar para ela é tempo. Então você pode até começar sem fermento, que é o que você faz com uma pré-fermentação. Você começa a liberar as enzimas, por exemplo, para trabalhar na degradação do amido, como você faz uma biga, que você faz um pré-fermento, por exemplo. O Maurício levantou um caso interessante.
você descreveu o caso de uma massa que vai para o forno, fica com muita cor e não fermenta, né? Ou seja, você tem uma coloração excessiva e uma fermentação com desenvolvimento. Acho que você está falando nisso. É o seguinte, hoje em dia acho meio raro, difícil isso acontecer. Aconteceu meses atrás conosco lá no Brás, mas dependendo de quem te fornece a farinha, dependendo do moinho, às vezes você pode receber uma farinha que ou germinada ou que tenha amido danificado excessivo, ou seja, eu falo que o amido danificado na farinha é entre 10% e 15%. Acima disso, os benefícios dos grãos danificados acabam se tornando malefícios, porque primeiro o amido não consegue mais, ou seja, tem muito açúcar, né, imediatamente disponível para as enzimas, para a alfa-amilase da massa. A alfa-amilase, ela tecnicamente é chamada enzima liquefacente. Ela realmente, em excesso, chega a derreter, chega a dar uma pegajosidade excessiva na massa. Então, se a farinha está com amido danificado demais, a alfa-amilase vai lá, faz terra e a gente tem uma massa pegajosa, uma massa que absorve menos água, uma massa que é difícil de se trabalhar, e uma massa que depois, apesar da refrigeração, quando vai no forno, adquire uma coloração muito forte, muito rapidamente, e até o miolo pode estar com... A gente tem hoje no laudo, na ficha técnica, quantidade de amido quebrado? Na verdade, o indicador seria o Falling Number. O Falling Number. O Falling Number ele é um exame de laboratório, o número de queda, eles têm uma faixa, porque o que é feito com o Falling Number? Eles pegam uma mistura, a farinha, hidratam, cozinham, né, praticamente para que gere uma gelatinização naquilo, que é exatamente o amido, não é a estrutura do glúten que vai segurar, e aí eles põem uma espécie de um êmbolo, e esse êmbolo ele vai descendo dentro desse amido. Imagina como você faz um mingau, você vai cozinhar um mingau de maisena, que é mais fácil de visualizar, quando dá aquela encorpada, né? Você vê que chega na temperatura e ele fica duro, né? É quando ele gelatinizou, e isso é feito em laboratório com a farinha. E aí eles soltam esse peso, esse êmbolo vai descendo dentro é uma espécie de um cilindro, e vai descendo. Quando ele chega lá embaixo, desliga a máquina, e ela marca o tempo, 300 segundos, 290, cada um tem um indicador. Então, se o tempo é muito alto, quer dizer, demorou demais para descer, a estrutura do amido está muito denso, então ele não tem açúcares danificados, né? O amido não está tão danificado, então ela não está pronta para a fermentação. Então, depois de você moer a farinha, você tem que dar um tempo para algumas enzimas presentes ali já irem quebrando um pouquinho. E isso você ainda pode usar a farinha, ela não está pronta para uso, mas ela pode ser usada. Quando acontece o contrário, o teu êmbolo desce muito rápido, você tem uma farinha que já degradou demais. Aí normalmente eles destinam para algum outro uso, porque você não consegue, você começa a ter esses problemas na panificação, né? De utilizar ela para fazer liga e tudo mais, acaba não funcionando. Comer bem e comer com praticidade é possível? Uma refeição saudável precisa de alimentos com seus nutrientes preservados. Alimentos que já vêm prontos são práticos, mas muitas vezes são carregados de conservantes e isso não é saudável. E se existisse uma forma de processar os alimentos vindos direto do produtor, colocá-los em uma embalagem resistente e saudável, esterilizá-los para que não precisassem de conservantes e ainda nesse processo cozinhá-los para que saíssem prontos para comer? E se além de tudo isso, a embalagem fosse tão esperta que você não precisasse da geladeira e pudesse guardar no seu armário? A boa notícia é que esse processo já existe, pois é assim que a Vapsa consegue fazer uma variedade de produtos saudáveis e práticos.
trabalha com algumas faixas que são específicas, dependendo do tipo de produto, para saber, olha, essa farinha está adequada, está na faixa de uso. Legal. Vamos falar um pouquinho mais de experiência profissional, então. Você, quando chegou na Brás, assim como o Eric, teve que trocar as 2 rodas do carro com ele andando. As 4 rodas, né? Mas 2 de cada vez. 2 de cada lado. A gente vai montar um show junto depois, né? De acrobacia. Só sobrou o volante. Hã? Só sobrou o volante. Meio volantezinho. Não. Você quer que eu fale em relação a isso? Não, o Eric foi bem... deu uma imagem muito real, não é? Você está com um negócio... Ele ilustrou bem essa. É uma imagem realmente realística, não é? Você está com um negócio já há vários anos no mercado, tem uma clientela que já está acostumada com o seu produto e de repente você chega lá e vai propor uma coisa nova. Mesmo que essa coisa nova, a seu ver, é melhor que o produto que você está fazendo. Então, tem que sempre ponderar aquilo que é a reação do cliente. Muitas vezes os clientes, muitas vezes não, algumas vezes, hoje em dia acho que o conhecimento está difuso, as pessoas se informam, viajam, têm experiências muito diversificadas, então eles conseguem também entender um discurso novo que você começa a fazer no negócio. Mas de qualquer forma tem que tomar muito cuidado. Então, implantar a fermentação natural na Brás, que também, tanto como a 1900 tem várias unidades, passar essas informações, essas noções, para uma equipe que, não por culpa deles, mas por falta efetivamente de conhecimento, treinamento no mercado, foi uma coisa... Foi difícil, foi bonito. Eu tenho que dizer o seguinte, eu como consultor, não é? Porque afinal eu sou consultor da Brás, eu não sou funcionário da Brás. Quando a Brás, a CATC, se interessou, disse, vamos fazer um trabalho, certo? Que depois, graças a Deus, a gente vem juntos desde 2013, mas na realidade eu estava colocando a cara para bater. Eu estava colocando a cara para bater. É verdade que eu havia feito pizza fermentação natural já em 2012 no extinto Girarosso. Mas depois do 3º dia, eu comecei a fazer isso na unidade de Higienópolis, essa modificação. Rua Sergipe. Na Rua Sergipe. Eu falei, olha, e a gente trabalhou com as 2 massas ao mesmo tempo, ou seja, não é que eu troquei a massa total. Ao mesmo tempo eu estava fazendo fermentação natural e eles estavam fazendo a pizza com a fermentação, o processo deles. Então, primeiro dia, eu falei, olha, primeiro eu vou perguntar para os garçons, se alguém reclama, se tem reclamações ou não. Primeiro dia ninguém reclamou, ninguém falou pior ou melhor, eu já considerei que era uma coisa positiva. Mas até o 3º dia, eu estava dançando lá, porque de repente os clientes não poderiam ter assim, identificado. Igual aqui eles, olha, não gostavam, vamos voltar aquilo que era antes. A Brás não teria fermentação natural e eu não teria trabalho através de uma mesa. Eu tenho uma pergunta para te falar em cima disso daí. Você respondeu quase metade. Vamos ver a pergunta dela então. Não, só uma, a outra. Não, estou brincando, pode fazer as 2. A primeira é, diante dessa alteração, é possível manter o público-alvo já existente ou vocês notaram a alteração? No Público-alvo. Havia um público-alvo. Se você manter o público-alvo. Sim, acho que... Houve alteração nesse público? Não. Teve comentários muito positivos. Teve também comentários de que a massa está azeda. É evidente que teve também um trabalho de preparar os garçons, né? Com o pessoal que faz o serviço. E
no momento de implantação, que depois de 7 meses, porque eu fiz o pinga-pinga em todas as pizzarias, eu mesmo ia lá e disse, olha, se não está achando a pizza, eu não diria azeda, com acidez. São duas coisas diferentes. E eu realmente, você não está reclamando, mas eu marco de fidelidade, porque fermentação natural é isso. Se não tivesse acidez na massa, ou não estivesse percebendo essa azedinha na massa, eu estaria fazendo, talvez eu poderia pensar que eu estaria vendendo gato por lebre. Agora, uma questão de gosto. Tem gente que não se identifica muito, tem pessoas que gostam. Haja visto que nos Estados Unidos o degrau de acidez, o famoso São Francisco Sourdough, é acidez para mim. Eu estou defeito naquele pão, né? Eu gosto, tem gente que não gosta. Aí é questão de gosto. Mas o público acho que é o mesmo. A minha pergunta era até mais ou menos essa. Acho que você leu aqui, né? Então fala a segunda. Se for igual a minha, eu vou embora e você vai sentar aqui. Sim, na verdade a gente está trabalhando para o nosso público. Eu acredito que lá também assim, é uma evolução. Se a pizzaria existe há muitos anos e a gente vai continuar existindo. E a ideia é que ela tenha uma permanência. Não é seguir moda, né? Até pegando o termo correto não é moda. Moda é uma coisa que ela perde valor. Tem gente que se identifica ou não, tudo. Eu considero mais como algumas evoluções e tendências. Se a gente partir do início da fermentação, né? O fermento biológico comprado em mercado, ele é muito recente dentro da história da panificação. A partir do momento em que se identificou que existiam micro-organismos, porque antes disso ninguém sabia. Então, existe uma identificação dele. Hoje você tem o fermento, como é que chama? Fermento natural, desidratado, que te dá os aromas, né? Algumas coisas que te agrega para te facilitar. Então, existe uma composição, né, dentro da evolução industrial e também uma pegada de tradição, de voltar ao que vale e o que o teu cliente está querendo, né? Como o Rafael falou, as pessoas estão viajando, estão tendo outras experiências, ou várias pizzarias estão abrindo com conceitos diferentes aqui. Então eu acho importante, eu até brinquei com ele, eu falei, pô, é o meu melhor concorrente. Em que sentido? Em que a gente se posiciona e um está sempre de olho no que o outro está fazendo, de uma maneira saudável. Porque se eu melhorar a minha pizza e o cliente vem e come a minha, ele vai falar que a minha é melhor. Aí chega lá e fala, tua pizza não está tão boa. Aí ele vai lá e melhora a dele. E vem aqui e fala para mim que a minha não está boa. Quem ganha com isso é o mercado e o consumidor. É a evolução do mercado, natural, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Peraí, gente. A minha pergunta era mais ou menos em cima do que ela falou, mas sobrou uma quirelinha de dúvida. Você estava falando que ficou monitorando vamos dizer assim, a manifestação dos clientes, né? Mas depois que vocês e a direção da Brás percebeu que vamos fazer fermentação natural e implantar na rede toda, esse processo que eu acho que muita gente vai se identificar aqui, que é dono de pizzaria, quando faz uma mudança, né? Será que a gente avisa o cliente que está tendo essa mudança, ou até prepara ele, ou vamos ser discretos e depois que o processo estiver consolidado, que ninguém reclamou, depois a gente entra com o marketing falando agora nós temos fermentação natural, evoluímos. Olha, Carlos, eu acho que se o negócio já está estabelecido e já tem anos, e já se tem uma clientela cativa e frequente, é evidente que qualquer mudança ela tem que ser feita com muito cuidado. Com muito cuidado. Às vezes o cliente é um pouco reativo, ou seja, não, você está acostumado, não estou gostando, então tem que ter uma certa, eu diria que não precisa um jogo de cintura, adaptabilidade, feito de uma forma muito ponderada. Mesmo que a mudança seja em benefício realmente do cliente. Porque aqui a gente está falando longa fermentação natural,
são duas modificações no processo de massa que basicamente, principalmente, é mais saúde. É mais saúde para o cliente. Então, às vezes o cliente não... Às vezes, hoje em graças a Deus. Mas a minha pergunta foi o seguinte, o que aconteceu de fato? Eles quiseram colocar o cliente no meio do processo ou não? Ou foram discretos para que depois que o tivesse consolidado avisassem os clientes? Não, o cliente, a implantação foi feita anonimamente, praticamente. Ela começou com uma parte da massa. Eu falei que durou 7 meses, não é? Acho que 7 ou 8 meses. Eu fiquei para o Rio de Janeiro também. Mas no espaço de 20 dias, a gente transformava a longa fermentação biológica deles para a longa fermentação natural. Então, mas os clientes não sabiam. Só depois que começaram a ser informados. Até que os cardápios, só no fim, os cardápios começaram a falar de fermentação natural. Deixa eu fazer uma pergunta que ele não fez. Nesse processo, você também farinha integral, leite de batata? Sim, a gente também está fazendo a fermentação natural com farinha integral. É uma coisa que hoje em dia está aí, ou seja, a alimentação, cuidado com a alimentação, com alimentos mais saudáveis. A farinha integral, efetivamente, é uma farinha, o nome mesmo fala, inclusive é uma farinha moída em moinho de pedra. Isso não quer dizer que moinho de pedra seja como se fala, o paraíso. Não é bem assim. Hoje em dia está se fazendo marketing sobre o moinho de pedra. Não quer dizer que com cilindros não possa se fazer uma excelente moagem. Né? Os dois sistemas, desde que sejam bem feitos. Dizem até por aí que muitos dos moinhos de pedra nem são mais de pedra, né? Que imitam, eles desenham uma pedra e falam que é uma pedra. O processo é o similar ao da pedra, porque a moagem ela fragmenta o Alguém já visitou, inteiro, né? Alguém já visitou moinho aqui ou não? A gente está tentando organizar uma visita técnica para o moinho Anaconda, tá? Ele tem moinho, Pedro. Sim. Ele tem moinho, então. A gente vai fazer uma visita técnica lá. Termina o que você estava querendo falar agora. Então, é que você falou... Não, acho que está terminando, né, Rafael? Tem para terminar aí, não? Você vai concluir algo? Não, eu ia dizer sobre a farinha integral. Eu acho que... Bom, eu garoto propaganda do fermento natural. A farinha integral tem que ser com método indireto, longa fermentação, método indireto ou fermentação natural. Farinha integral. Farinha integral? Aliás, porque por causa do ácido fítico. O ácido fítico é muito presente no farelo. Qual que é o método indireto mais apropriado para a farinha integral? Não, pode ser o bica. Eu prefiro a fermentação natural. Eu prefiro, mas... É gosto? Não, é gosto e particularidades, né? É igual colocar um blend diferente. Mas para as farinhas integrais, devido à presença do ácido fítico no farelo, e ele só... o ácido fítico só é inibido através da fitase, que é uma outra enzima que trabalha em ambiente mais ou menos ácido. Se não tiver acidez, se eu pegar da massa, se não estiver pelo lado ácido, a fitase não se ativa. E o ácido fítico permanece na... Eu queria dar uma palavrinha quando você falou da dificuldade, trocar e falar o não para o cliente, né? De desafio, a dificuldade que é, né? Mas eu ia te perguntar isso também. Quer que eu te pergunte? Então pergunta, vamos lá. Então vamos lá, gente, vamos lá. No teu processo de mudança, você também fez com que ele fosse discreto, ou como ele falou, anônimo, ou não? Você botou o cliente no meio e começou a falar para ele que estava mudando dali para frente? Na verdade foi de maneira anônima, porque como é uma mudança gradual, eu não podia fazer um marketing dizendo que eu mudei algo
em uma loja se não tivesse em todas. Aham. E eu fui o meu consultor, né? Diferente da Brás, que pegou alguém de fora, e na verdade a gente fez praticamente o mesmo papel, mas eu estou ali dentro. E um dos desafios que eu tive foi fazer essa implantação. Só que, além de passar de loja em loja, acompanhar e ver como é que estava, eu tinha que convencer os meus sócios. Ah, sim. Porque foi uma coisa ao contrário. A mesma coisa que chegasse ele dentro da Brás e falou, olha, eu vou melhorar a pizza de vocês. Ele falou, ninguém te chamou aqui para isso. Fala, não precisa. Aconteceu isso? Não. Não foi bem assim. Não, mas comigo foi. Não, É que com eu ele. cheguei na minha e falei, olha, eu vou mudar a massa, eu quero melhorar e evoluir algumas coisas, para convencer os meus sócios. Só que os sócios dele não Isso tinham foi o difícil. conhecimento, né, que ele teve na hora de decidir E não fazer essa tinham mudança. na verdade não tinham essa demanda, essa busca, isso partiu de mim. Então eu tive um primeiro desafio, não foi implantar, foi convencê-los de que a pizza ia ficar melhor. Mas é uma demanda. Mas você era Abstrata, sócio. vamos dizer Continua assim. sócio, né? Sim, mas Fazer uma é brincadeira. diferente. Ele tá sozinho Eu agora. tinha que fazer uma sabatina. Mas é Não, uma é demanda meio que abstrata, porque se o teu cliente ainda não sabe disso, Então, mas tem uma coisa que a não gente sabe. no Então, nosso segmento a gente tem um problema, é que nós não temos consumidores, né, formados para esse tipo de processo. mas eu tive muita reclamação. Em Exatamente. que momento que eu tinha reclamação? Quando a equipe não está lidando com... Porque mudou a massa, a forma de trabalhar, a forma de assar, o tempo de forno já começou a ser outro. Eu fiz tantos ajustes na massa que eu falei, olha, eu tenho que deixá-la melhor, mais leve, com mais estabilidade, ou seja, um tempo de uso melhor. Eu posso usar ela hoje ou amanhã, ou depois de amanhã, e não tem problema, vamos dizer assim, basicamente isso. Ou pelo menos na mesma noite, sem ter variações absurdas. E só que ela tem que estar boa sempre. Só que o meu pizzaiolo estava habituado a trabalhar com aquela massa que assava em 30 segundos, porque estava cheio de açúcar, porque era outra composição. Então ele errava muito. Então quando eu chegava para o cliente, a minha equipe está ciente de que está tendo uma mudança. Então, o que aconteceu? Ele fala, pô, essa pizza não está boa hoje. Ah, é que estão mudando a massa. Então, para alguns clientes surgiu essa justificativa de, vocês estão mudando por quê? Então já vinha aquela coisa, mas não está boa mesmo. Alguns Comprando farinha mais barata. outra, não, já vinha de tudo, né? Então existiu, na verdade estavam pagando mais caro e na verdade o resultado, até adequar o resultado para que a equipe tivesse ciente do que tem que ser feito e levar o produto melhor, é o que eu brinquei. A massa de hoje, na primeira fase, a gente está, né, entre segunda e terceira, vamos dizer, eu falo, ela é delicada no sentido de que ela não leva desaforo para casa. Se você fizer algo de errado na maceira ou no armazenamento da farinha, você vai colher isso lá na frente da mesa do cliente. Então vamos fazer a coisa direitinho de ponta a ponta. E antes não tinha esse respeito com o processo todo. E existia muito Até na relaxo. colocação dos ingredientes para se bater a massa. Existe um relaxo, eu estou dizendo no bom sentido, porque a gente não tinha conhecimento, né? E faltou escola para o pessoal. Então eu tentei ensinar tudo que eu pude para que eles se desenvolvessem e soubessem o que estão fazendo. Então, esse foi um grande desafio de colocar em prática. Certo. Mas um detalhe que foi mais engraçado, você falar de fazer teste e levar para o cliente, eu peguei uma vez que o mais difícil de convencer foi o meu pai, porque meu pai é italiano, e ele tinha umas percepções de referências dele. Peguei umas massas, eu fiz, falei, pai, experimenta essas 3, 4 pizzas, porque ao longo do processo, o que tinha que acontecer? Tinha que sair uma pizza que eles tinham que experimentar, falar, não, essa está muito boa, eu quero que essa pizza vire a pizza da 1900. Quando eles aceitaram isso, eu cheguei na formulação correta para implantar, sem perder nossa referência. Só que teve uma que eu mudei um detalhe, outra aqui, coloquei, falei, e aí, o que você acha dessas pizzas? Ele falou, não, tem uma coisa de errado aqui, o que você mudou no molho? Eu olhei e comecei a rir, não mudei nada no molho, e ele começou a implicar com o molho. Falei, você vê a subjetividade? Eu não te falei o que eu fiz, se era a mussarela que eu tinha trocado, se era o molho, se era a massa, se era o tempo, a farinha, nada. Você encasquetou com o molho, e o molho veio, as mesmas pizzas foram feitas da mesma vasilha, não tem nenhuma alteração. Então ele não percebeu os ajustes que eu tinha feito na massa. Mas se você não percebeu o que eu fiz na massa, eu posso trocar, eu posso implantar, que o meu cliente não vai perceber. Então eu tinha que ter uma evolução que ficasse melhor, mas que não trouxesse uma mudança gritante, que o cliente recusasse e falasse, essa não é a pizza que eu tenho como referência. Nenhuma ruptura. Por isso que eu tive que ir fazendo a mudança em degraus. Eu, para acrescentar o que o Henrique falou,
eu acho que você também, cada unidade era um desafio. Era um desafio, porque tudo bem, implanta na Sergipe e Moio. Na outra unidade, depende do público, pode estar público totalmente diferente, ou seja, um gosto, a percentual, né? O percentual dos clientes depende, você pode ter 10, 15% que começa a não se encaixar naquilo que você está querendo fazer. E aí? Não, realmente foi até o fim. A parte mais difícil foi no Rio de Janeiro. Quando eu fui para o Rio de Janeiro, o pessoal já falava para mim aqui em São Paulo, Rio de Janeiro. É um mundo à parte. É um mundo à parte. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu deixei tudo nas mãos de Deus. Seja o que Deus quiser. Fala. Mas no fim deu possível. Sua última pergunta, hein? Você já fez 18 perguntas hoje. Vai pagar mais caro. Quando eu falei moda, eu falei de maneira depreciativa. E da mesma maneira como uma pessoa vai usar um celular, porque ela sabe usar, ela quer usar, ela vai baixar o aplicativo, ela vai extrair aquilo, uma outra pessoa vai comprar porque é da mesma marca e quer ter o mesmo status. E, na minha opinião, tanto fermentação natural quanto longa fermentação estão passando, na minha visão, por esse mesmo momento. Um número grande de pessoas fazendo fermentação natural, porque está vendo dicas de internet, e às vezes esse fermento ele não está legal. Pelo menos não está nem atingindo o objetivo que a pessoa quer, mas ela quer tirar foto, botar no Instagram, quer colocar um rótulo na pizza quando ele mencionou. A pessoa adiciona fermento comum no fermento natural. Praticamente elimina a cultura de bactérias. E no caso da fermentação longa, na minha visão, a mesma coisa. Está uma moda agora do pessoal pegar a farinha com o valor W o maior possível, como se fosse um status. Você tem um mega W. Então o cara fala, a minha farinha é W340. Não, e isso você já pulou, porque antes era assim, farinha 00. Exato. Aí você fala para a pessoa, por que farinha 00? Ah, porque é 00, mas por que 00? Muitos dos chefes pizzaiolos hoje aí, você pergunta, não, tem que ser farinha 00. Não sabe nem por que é farinha 00. E eu já cansei de ver explicações especiais, tipo assim, ó, é porque é mais pura. Pura do quê? Não, é pura, mas ela é, teoricamente... Mas pura do quê? Porque se eu dei menor extração, eu vou puxar menos glúten. Esse menos glúten vai deixar uma farinha fraca. Eu vou querer ter um trigo melhor. Esse trigo melhor. Ela é mais pura em trigo, né? Na verdade, é porque tá mais perto tá mais longe da casca, né? 00 é um menor, porque tá mais longe da casca. Tem mais moagem. Essas modas acabam fazendo o quê? Hoje, tem cara que pega uma farinha com o W lá em cima, põe na geladeira, alguns casos eu vejo que congelam, durante longos períodos, 24, 48, 72, às vezes a massa está a 3 graus, 2 graus, ou seja, é só atividade enzimática praticamente, e aí ele gira direto dali e põe direto no forno, por quê? Ganhou muita extensibilidade, então ele não consegue deixar nem chegar na temperatura ambiente, tem que trabalhar gelado. E esse produto vai ser tão ruim para a barriga, na minha opinião, quanto uma fermentação. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A gente está com o tempo já esgotado. É bom, né? Um papo de pizza, né? Acho que tem até pizza para a gente comer depois ali. Tem, Ana? Mandaram umas pizzas para a gente aí. Com fermentação longa e maturada, tá? Farinha nacional. Eu queria fazer uma pergunta para você. Pergunte. O que seria mais fácil para você? Pegar uma fermentação biológica e implantar uma fermentação natural, ou pegar uma massa feita às 16 horas e transformar ela numa fermentação longa e lenta e maturada? Eu acho que tem mudanças de processo que, vamos dizer, numa comparação... Vai para você também essa mesma pergunta. Eu acho que você está querendo dizer assim, se o meu desafio foi mais complicado. Qual foi mais complicado? Eu acho que na minha foi um pouco mais, porque se ele já trabalhava com a maturação já longa, ele já tem um processo de trabalhar com um volume grande. O que ele fez foi um ajuste
Né? Vamos dizer, né? Eu falo grosso modo, um ajuste. Não, fala, que já diminuiu o seu trabalho. Não, pode falar ele, pera. porque vai ser interessante explicar algumas outras coisas. Existe uma. Quando eu até conversei com o Fernando, né? Eu estava comentando com o Fernando Grimberg, que é um dos sócios da companhia tradicional, que a gente se encontra, conversa. Ele falou: cara, eu estou fazendo fermentação natural, tá me dando uma trabalheira desgraçada, né? Eu falei: bom, eu ainda não estou nesse processo. Não falou mal de você nem nada. Ele só falou da trabalheira, que era super delicado. Então, assim, você tem uma série de controles que são diferentes. Existe um degrau inicial na minha concepção, que é o quê? Se você começa a trabalhar com processos bem definidos, você pode, com o tempo, implantar novos processos. Por isso que eu falo que eu estou em fases. Quando você tem receita apenas e não tem conceito em cima do processo, você erra muito mais para qualquer lado. Então, há quanto tempo você está batendo a massa? Que temperatura que você está pondo água? Tinha tantas variações que a gente não considerava, que colocar isso tudo dentro de um alinhamento e ajustar e começar a falar, olha, tem uma metodologia para cada coisa que está sendo feita, uma quantidade de gente envolvida absurda, que foi difícil. Foi não, ainda é. Porque se eu bobeio hoje, o cara olha lá e fala, isso aqui é bobagem. E ele corta uma linha dentro do processo. E esse processo muda até na hora de pegar uma massa como se pegava antigamente. Tudo, assim. Até na hora de tirar da caixa. Assim, é o fato de bolear, é o quanto que ele põe de farinha na tábua, quanto que ele põe na pedra, quanto que ele vai assar, onde que ele monta, o jeito que... Assim, é tudo. Praticamente, seria muito mais fácil se eu tivesse começado uma pizzaria nova, do zero. Chegar para o quê? Eu pegaria alguém e ensinaria o que eu quero que faça, e ele só faz aquilo que ele aprendeu. Eu acredito, né? Você fez mais ou menos uma mudança em andamento também. É mais fácil você começar assim. Agora vamos pensar o seguinte, cultivar um fermento... Eu queria... As duas mudanças realmente são mudanças praticamente de 360 graus. Então, quando eu falei que a Brás já tinha um processo de longa fermentação, mas era um processo de longa fermentação empírico, era mais na base do que estava na telha do chefe de forno, pizzaiolo, a pessoa que quer fazer a massa. Alguns aspectos de controle de temperatura, da água, fermentação, etc. Eles vão juntos, tanto no fermento natural, bem como no fermento biológico. O processo em si, cada processo, tanto com o fermento biológico, bem como com o fermento natural, são dois processos que são definidos e são passos que os dois são passos que têm que ser respeitados. Agora, eu acho que qual é a grande diferença entre tendo a paridade de condições, ou seja, processo definido, observado, temperaturas definidas, controle de temperatura, controle de fermentação. Qual é cocção? Qual é a grande diferença entre o fermento biológico e o fermento natural? Eu digo o seguinte: fermento biológico, se eu compro o seco, está no prazo de validade, funciona com qualquer um. Se eu compro o fresco, estiver no prazo de validade, funciona. As indústrias de fermento, elas realmente é dificílimo que um fermento chegue avaliado no mercado. Hoje em dia não existe mais. Não existe mais, meu Deus. 40, 50 anos atrás, podia acontecer. Mesmo porque a qualidade fermentativa é diferente. Agora, vamos pegar o fermento natural. O fermento natural, ele é simples, então, conceptualmente, é a coisa mais simples que tem, conceptualmente. Agora, onde é que está a dificuldade? A dificuldade está em entendê-lo, entender como que ele funciona, entender qual é o momento que você pode usá-lo, quando não deve usá-lo, como alimentá-lo, qual é a quantidade que você vai fazer. No fermento biológico, eu vou precisar de 10 gramas. Deixa eu pegar aqui. Não, fermento natural, se eu não administrar bem como que eu vou usá-lo, eu posso correr o risco de ficar sem fermento natural para fazer a massa do dia. Se ele não tem uma fermentação adequada, não adianta eu fazer a massa, porque a massa não vai reagir. Se ele não tiver a acidez adequada,
também não vai funcionar. Então, exige sim um conhecimento, um cuidado maior que o fermento biológico. Voltando à pergunta do Maurício, que eu fiz durante a palestra, eu volto a dizer aqui. Por que muitas pessoas usam o fermento biológico junto com o fermento natural? Sabem qual é a razão? Porque com o fermento biológico dá sempre certo. Mesmo que o fermento natural esteja fraco, mesmo que o fermento natural esteja doente, porque o fermento natural também fica doente, ou não esteja pronto, coloca o fermento biológico na massa, pronto. Acabou. Agora, o que vai manter o fermento natural? Talvez aquele aroma e sabor residual, mas a fermentação em si vai ser feita pelo fermento biológico. É por isso que tem a fermentação mista. A fermentação mista em panificação, agora eu volto para a panificação, ela nasceu com mista, fermento natural, fermento biológico. Ela nasceu como uma forma de você poder fazer o pão num tempo rápido, mas sem ter os pontos negativos da fermentação rápida exclusivamente com fermento biológico. Porque se eu usar 2% de fermento biológico junto com 20 ou 30% de fermento natural na massa do pão, eu vou ter um pão que é superior a um pão feito com 2% de fermento biológico, num tempo mais rápido, porque eu vou ter a ação dos dois fermentos, a acidez do fermento natural e vou ter a rapidez do fermento biológico. Então eu vou ter um pão depois de 3 horas que qualitativamente, do ponto de vista gustativo e também do ponto de vista de digeribilidade, é superior ao pão feito com exclusivamente com fermento biológico. Então é isso. Bom, gente. Só complementar só para não me parecer indelicado. Até o Fábio me fez uma pergunta: você trabalha com fermentação natural? Eu falei: você está doido, não foi? Eu nem sei, a gente estava numa cidade. Onde que foi? Mogi. Estava em Mogi falando só sobre farinhas. E ele falou: não dá. Por quê? Se eu fosse fazer, eu fosse acompanhar, eu poderia me meter a cuidar disso. Agora, eu não acho que eu tenho condições hoje de delegar esse conhecimento para a minha equipe, passar esse processo neste momento, para que eles consigam conduzir isso da maneira sem ter esse risco. Né? A Companhia Tradicional do Comércio, que eu falo, volto a falar, é uma empresa sensacional, eu admiro bastante o trabalho deles, pegaram o seu trabalho. Ótimo, obrigado. Obrigado. E assim, trabalham de uma maneira muito séria. Tem o Rafael hoje como um excelente consultor que tem um acompanhamento. Então a gente tem histórias distintas em termos de empresa. E eu acho que ele tem uma responsabilidade muito grande lá dentro. Então é um cara extremamente profissional, detém o conhecimento e está lá focado nisso. Eu, como dono da empresa como um todo, eu cuido de várias coisas, eu cuido do marketing, eu respondo reclamação de cliente no Facebook, sabe? Tenho que ver o financeiro, entrego pizza, faço a pizza quando precisa. Então, a gestão do negócio em si, para mim, acaba sendo um pouco mais complexa. E eu não posso me dar o luxo hoje, nesse momento, de pensar na fermentação natural. A implantação toda, para mim, já foi muito complexa. E isso que dá um upgrade, vamos dizer, no acabamento do produto e tudo mais, é a fase número 5 para mim. Quem sabe daqui a pouquinho eu vou seguindo eles nesse ponto e fazer um pouco desse daí também. Longa fermentação indireta. Direta é sensacional. Indireta, etc. Longa fermentação direta. Excelente produto. Que eu estou colocando a fermentação natural e volto a dizer, não vou falar de propaganda, mas científica, eu estou colocando aqui informações técnicas científicas sobre o fermento natural. Essa massa, eu acho que ele também vai essa chegar massa lá. que o Ricardo vai fazer. Ou ele também vai. Não vai chegar lá. Já estou falando de fermentação natural. Que hoje eu já falei, não, depois. Está falando de fermentação natural. Eu já fiz os meus fermentinhos Mas em não casa, quer dizer massa amada. Eu falei, não, deixa isso para depois, que A dá pizza muito que o trabalho. Ricardo vai fazer aí amanhã, que o Ricardo vem, com fermentação natural. O Ricardo estava de férias, está voltando de férias hoje e não chega. A gente vai ter um pizzaiolo, o chefe executivo,
O gerente gastronômico. Gerente gastronômico, é o executivo da Brás fazendo pizza. Agora eu não sei se é amanhã ou depois, eu não lembro de cabeça. Vocês estão me pedindo muito já. Porque além de pizzaria ainda tem que ficar entrevistando também. É difícil. Bom, gente, eu não falei no começo, mas esse é o Papo de Pizza. Hoje, dia 25 de julho de 2017, aqui na FIPAM. Estamos terminando. O papo foi bom. Passou 45 minutos do tempo normal. Enfim. Bom, parabéns para todos Esse é o Papo de Pizza. Pessoal, pessoal, Ele vai estar na íntegra depois no site do Instituto Com Pizza. Obrigado pela presença de vocês. Eu quero agradecer pessoalmente a presença dos dois. Eu chamo dois monstros, porque eles são feios mesmo. Tá falando do nosso não é nada nariz, de, Rafael. né? Não, dois eu acho monstros do nosso setor. E só o Instituto Com Pizza para fazer isso pelo segmento. Então, obrigado para todos vocês. E voltem amanhã, que amanhã tem bastante conteúdo também. E vamos puxar os dois aí para continuar falando sobre pizza e tudo mais. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês. Comer bem e comer com praticidade é possível? Uma refeição saudável precisa de alimentos com seus nutrientes preservados. Alimentos que já vêm prontos são práticos, mas muitas vezes são carregados de conservantes e isso não é saudável. E se existisse uma forma de processar os alimentos vindos direto do produtor? Colocá-los em uma embalagem resistente e saudável, esterilizá-los para que não precisassem de conservantes e ainda nesse processo cozinhá-los para que saíssem prontos para comer. E se além de tudo isso, a embalagem fosse tão esperta que você não precisasse da geladeira e pudesse guardar no seu armário? A boa notícia é que esse processo já existe, pois é assim que a Vapsa consegue fazer uma variedade de produtos saudáveis e práticos.